Ao sair do Palácio do Alvorada esta manhã, o presidente Jair Bolsonaro parou para conversar com cidadãos quando ouviu agradecimentos pela chegada da água ao Nordeste. Questionado sobre o PL da censura aprovado ontem no Senado, Bolsonaro disse: "Foi aprovado o projeto ontem com diferença pequena de votos. Eu falei com um senador que votou favorável. Ele falou que, como estava na virtual, ele se equivocou. Assim deve ter acontecido com outros. Acho que na Câmara vai ser difícil de ser aprovado. Agora, se for, cabe a nós ainda a possibilidade do veto. Eu acho que não vai vingar esse projeto, não. Tem que ter liberdade. Ninguém mais do que eu é criticado na internet e nunca reclamei. E no meu Facebook, quando o cara faz baixaria, eu bloqueio. É um direito meu." Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão me acompanhando aqui nessa live no Facebook. Também aqueles que estão aqui do lado me acompanhando pelo Instagram. Muito grave o que aconteceu hoje à noite no Senado da República. A aprovação de um projeto de lei que não é contra as fake news. É contra as liberdades individuais. Não é contra a mentira. É a favor da censura. Não é para defender o cidadão. Ele serve, na verdade, para proteger quem tem poder das opiniões de quem não tem poder. É um descalabro. E é por isso que nós vamos fazer de tudo para barrá-lo no Senado. Esse projeto, aliás, na Câmara, esse projeto aprovado no Senado por 44-32 já demonstra, como bem disse nosso líder da bancada Novo, Paulo Ganimi, que está longe de ser um projeto consensual. 44-32 foi uma votação bastante apertada. 6 votos teriam feito a diferença para o sentido oposto. 7, na verdade. E agora, na Câmara dos Deputados, nós teremos o dever de impedir que essa pauta avance. Nós não podemos permitir censura no Brasil. Vivemos numa democracia, num Estado de Direito. Alguns absurdos que meu colega Vinícius Poit, vou ler aqui o post dele, lista no seu Instagram. Recomendo que vocês acompanhem também o trabalho do Vinícius. Ele que trata muito com tecnologia, defende muito as startups e fala sobre liberdade de expressão, como todos nós 8 da bancada federal do Novo e tantos outros deputados federais e tantos outros brasileiros que não querem censura, querem liberdade. Ele demonstra no post que esse projeto aprovado do Senado, ele é muito maléfico para as nossas liberdades. A começar pela possibilidade de coletar dados e rastrear as mensagens que nós mandamos pelo WhatsApp. É isso mesmo. Mesmo o teu grupo de família, mesmo que você posta no grupo de família, ou que você manda para tua mãe, para o teu pai, para a namorada, para o namorado, enfim, quaisquer mensagens poderão ser por esse projeto de lei rastreadas. Vai haver um risco de politização porque está sendo prevista a criação de um conselho, veja bem, um conselho para avaliar o que é verdade e o que é mentira. Quando se dá mais poder para o Estado, quando se dá mais poder para quem já tem poder decidir o que é verdade e o que é mentira, aqueles que não têm poder e desafiam quem está no poder acabam sendo prejudicados. Vai haver atraso nas inovações no Brasil porque estabelece, olha só, o projeto que qualquer rede social, pequena ou grande, vai precisar ter a empresa que a administra, vai precisar ter uma sede no Brasil. Startups internacionais, mesmo de países pobres ou países ricos, não importa, não poderão ter suas redes sociais no Brasil se esse projeto de lei for aprovado também na Câmara dos Deputados. Não vai ser, não podemos deixar, a sociedade não pode deixar que no Brasil nós tenhamos censura, que nós tenhamos um suposto combate à fake news, que na verdade é uma lei da mordaça sobre todos os brasileiros. Repito, aqueles que têm poder querem evitar as críticas daqueles que não têm. Os dados pessoais vão ficar em risco, como diz aqui no artigo 8º, o Vinícius Poit repetindo, ele que fez
essa postagem no seu Instagram. A proposta prevê que operadoras de telefonia e serviços de mensagem como WhatsApp e Telegram precisam verificar entre suas bases os dados cadastrais dos usuários, violando os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. E um quinto ponto, dentre outros absurdos, mas esses são os 5 principais, há uma confusa proposta de moderação das redes. Diz que o texto é bem confuso ao falar sobre o modelo de apelação que o usuário deve seguir, caso seu conteúdo seja enquadrado em violação das regras de conduta de cada rede social. A falta de clareza pode resultar em um sistema de revisão de conteúdo diferente, mais complexo e burocrático. Eu repito aquilo que eu tenho dito. Ameaça, injúria, difamação, tudo isso já é previsto na legislação e já tem pena para isso no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Esta lei, ela não é contra fake news. Essa lei é contra as liberdades individuais. Essa lei não é contra a mentira. Essa lei é a favor da censura. Essa lei, ela não defende o cidadão. Ela protege quem tem poder daqueles que não têm e impede que aqueles que não têm possam criticar aqueles que têm. Portanto, essa lei, que é um descalabro, precisará ser barrado na Câmara. Repito, a boa notícia é que a diferença não foi muito grande. 44 a 32 no Senado. Vai ser muito difícil que um projeto, já sem maioria ampla consolidada no Senado, consiga passar na Câmara com uma maioria necessária. E durante uma pandemia, com pessoas sofrendo as consequências da incompetência, aliás, do Estado ou dos estados, dos municípios, enfim, da incompetência do poder público, sofrendo com a economia em frangalhos, ainda precisam ver uma lei da mordaça sendo aprovada sem a devida discussão, sem audiência pública, sem nada, por mero interesse de alguns senadores em retaliar contra aqueles que ousam criticá-los. Isso tem que parar. Isso tem que parar. O Brasil precisa seguir. Nós precisamos continuar garantindo as nossas liberdades de expressão, de opinião, de manifestação. É claro, garantindo também a punição daqueles que abusam das suas próprias liberdades, interferindo nas liberdades alheias. Mas para isso já existe lei. Não precisa uma lei da fake news que não tem em nenhum lugar do mundo como estão querendo fazer no Brasil. Como se aqui no Brasil nós conseguíssemos agora, tivéssemos o condão de fazer a melhor legislação, sendo que os países mais desenvolvidos, onde há liberdade de expressão e também há fake news, nesses países mais desenvolvidos não há uma lei para regular a fake news como estão propondo aqui no Brasil. Isso é draconiano. Portanto, estamos alerta. Vamos continuar trabalhando para evitar que esse projeto seja barrado na Câmara dos Deputados e que a censura não seja uma realidade no nosso país. Era isso. Uma boa noite a todos. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, eu estou aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, chamado de Terra da Luz. Não por acaso, aqui foi o primeiro lugar no Brasil a libertar os escravos, 4 anos antes da Lei Áurea. É uma terra de gente libertária, de gente que não admite imposição, de gente que se manifesta pelo que é correto. E essa aqui é a Praça da Imprensa. É a praça que fica entre a maioria dos veículos de comunicação do estado, TVs, rádios, jornais. E nós estamos hoje num dia fundamental no Senado Federal, que é a deliberação, a votação desse PL, chamado por uns de fake news, por outros o PL da censura ou da lei da mordaça. Esse PL 2630 vai ser votado
em poucas semanas. No máximo nós tivemos 5 semanas de análise, sem nenhum debate com você, que é o maior interessado. O marco civil da internet, alguns anos atrás, teve 5 anos de debates, de ouvir o contraditório da sociedade. Esse PL não ouviu nenhuma vez a sociedade, não ouviu o outro lado. E muitas pessoas, com razão, estão apavoradas com essa situação. Porque no momento de crítica, no momento que as pessoas colocam as suas posições, elas podem ser intimidadas com esse projeto de lei aqui no Senado. Eu vim de avião de Brasília para cá, avião de carreira, óbvio, e no avião já fui contactado por uma pessoa preocupada com esse movimento reativo do Senado Federal, porque é reativo sim, por alguns colegas que foram vítimas de fake news recente. Eu já fui um pouco mais de tempo, mas a gente se solidariza com os colegas, sabe que precisa combater a indústria das falsas notícias, mas não pode surgir nenhuma sombra sobre a possibilidade de tirar o seu direito de se manifestar, de liberdade de expressão, de lhe intimidar. Então, eu votarei hoje contra com convicção. Nessa votação de hoje, eu vou lutar com todas as minhas forças para que essa pauta seja adiada, mesmo sendo necessária, mas que a gente não atropele certas etapas que vão repercutir por gerações. Então é muita cautela e prudência, que assim que nós voltarmos ao Senado Federal, presencialmente, que a gente possa debater na CCJ, que a gente possa fazer audiências públicas para ouvir o seu sentimento, para aprimorar a ideia. Mas desse jeito, a população não concorda. E não é robô não, como dizem alguns. Não são robôs. É gente de bem que está preocupada com esse assodamento. Já está carimbado esse projeto como algo que não é bom pela forma que está sendo feita, de afogadilho. No avião já me contactaram, no aeroporto. Ontem eu fui no Mercado Central aqui do Ceará, eu ouvi as pessoas e elas estão realmente muito assustadas com essa escalada de tentar regular. Tecnologia é muito difícil você regular de uma forma que não seja pensando no futuro. A tecnologia muda muito rápido. Como é que nós vamos parar investimentos num país que vai ser regulado por um censor, por um grupo que o provedor vai começar a dizer o que é fake news, o que não é? São muitas inconsistências. O anonimato seguro de pessoas que querem salvar suas vidas, mas que precisam de ajuda de entidades para sair das drogas, para sair do suicídio, para sair do aborto, da pedofilia, de abuso sexual. O projeto, ele não está redondo ainda, embora que melhorou bastante. Então, se nós não conseguirmos adiar, eu vou votar contra, com muita convicção, mas até sugiro que seja a pauta número 1, assim que nós voltarmos para as sessões presenciais no Senado. O Senado não pode se apartar da sociedade, ele teima em não se aproximar da sociedade, ele tem que estar junto. E a sociedade está preocupada e não concorda com esse projeto, com poucas semanas de debate para ser votado desse jeito. Então aqui, da Terra da Luz, eu vou me manifestar não apenas para o meu povo, mas para o Brasil inteiro, de que a gente precisa de uma redenção. A gente precisa ter o direito de falar, isso é liberdade. E essa terra fala com muita autoridade e legitimidade nesse assunto. Inclusive, aqui na Praça da Imprensa, onde tem o busto de vários grandes comunicadores do estado do Ceará, né, que fazem uma imprensa livre da Terra da Luz e que
estão preocupados. A própria ACI, Associação Cearense de Imprensa, que o fundador está aqui, Perbuaire e Silva, recebi hoje uma nota, preocupados, falando da coalizão de rede, que eles concordam com as ponderações de especialistas do assunto, que de alguma forma esse projeto pode tirar de alguma maneira a sua liberdade de expressão, né? Então,